também aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, aquela equipe médica, enfim, Senhor. Algum lugar precisa neste momento desta espécie de vida, possa confortar o seu espírito e seu corpo, escutar a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis de cair nas tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia protetor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco. Nós damos por aberto mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, minha irmã. Obrigada, minha irmã. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração. E nós estamos felizes por estarmos hoje aqui, trazendo, nessa meia horinha que Deus está nos concedendo, uma grandiosa oportunidade que, através da doutrina espírita, nós possamos fazer a nós mesmos. É um investimento que nós fizemos em nosso processo de espiritualização, que faz uma diferença muito grande nas nossas vidas interiormente, e é claro que isso há de se refletir externamente, já que o nosso desejo, a nossa vontade, como seres gregários que somos, como seres que precisamos viver em sociedade, que nós estejamos juntos, aprendendo para que a vida se torne melhor para nós e à nossa volta. E hoje nós escolhemos, porque cada vez que a gente fala nós escolhemos, nós sempre levamos em consideração que a doutrina espírita nos ensina, nos orienta, que a comunidade de encarnados e desencarnados vive em uma sociedade de relação, num intercâmbio constante. Ora estamos reencarnados, ora estamos desencarnados. E nós juntos, quando temos uma tarefa e abraçamos a causa, nós trabalhamos em conjunto. Então o tema é escolhido por nós, a equipe, o trabalho que é nosso, dos amigos espirituais e cada um de nós que trabalha na doutrina espírita. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Essa pergunta ecoou na época de Jesus e reverbera hoje. Porque cada vez que a gente fala nos ensinamentos de Jesus, nas suas parábolas, ou nos momentos em que Jesus transita entre nós, isso não se restringe a uma época. Assim como não se restringiu a terceira dimensão, que é o orbe, terreno, a crosta, onde nós estamos localizados, os reencarnados. Jesus veio para falar à terra, veio para falar ao abismo, veio para falar às trevas, veio para falar à terceira dimensão, que é onde nós estamos, veio para falar à quarta dimensão, que é um grau fino, grosso e médio também, veio para falar na quinta, na sexta, na sétima dimensão, conforme se estrutura as várias dimensões que compõem a Terra. Então a mensagem de Jesus para cada um de nós se diferencia. E hoje, por que nós vamos escutar falar dessa pergunta que alguém fez a Jesus? O que temos contigo, Jesus de Nazaré? Ou Jesus, Filho de Deus? Não nos perturbe. Quando que aconteceu isso? Jesus chega a Gadara e ele se encaminha, não por acaso, a um cemitério.
passando por um cemitério. E lá existiam 2 possessos, que o povo chamava na época de endemoniados. E de demônios não há. O que existe são espíritos que por afinidade se acoplam, se achegam, nos influenciam, somos influenciados e também influenciamos. E esses 2 homens viviam praticamente acorrentados, porque quando estavam em surtos, no estado de possessão, o que acontecia? Eles ficavam irritados, bravos e precisavam ser acorrentados. E Jesus se depara com um deles. E um deles toma a iniciativa porque Jesus tinha dupla vista, ou seja, uma clarividência, uma percepção, não só do ambiente físico, mas também extrafísico. Então Jesus conversava, dialogava, acolhia, incluía todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Então, diante daqueles seres humanos, encarnados e desencarnados, Jesus fala com eles. E os desencarnados, não nos perturbe. Jesus, Filho de Deus, nos deixe, não nos mande para o abismo. E até tem a história de que eles preferem ser colocados com os porcos que viviam na redondeza. Hoje tem uma discussão que naquele local não havia porcos. Mas nós vamos nos ater à pergunta e com certeza o processo de libertação dos chamados endemoniados, que perguntam para Jesus: o que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? E Jesus acolhe tanto o encarnado quanto o desencarnado. E o que acontece de importante nesse momento de bonito, de transcendente? A ajuda que Jesus dá a essas criaturas. E ele pergunta o nome desses espíritos. Ele diz: legião, somos muitos, que por afinidade, pelos vícios, pelo ódio, enfim, o motivo que existiu décadas atrás, que se refletia naquele momento, e aquele conluio de almas, de espíritos, que estavam presos a sentimentos de ódio e de raiva. E essa pergunta, o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré, se reflete para nós hoje. O que é que nós temos contigo, Jesus? O que nos assemelha? Por que tu te importas tanto conosco? Por que tu nos ama ao ponto de adensar e ganhar corpo e vir ao orbe que tu criaste, que és o governador, para trazer o que tem de mais moderno, de conhecimento no cosmos, no universo? Ou seja, os ensinamentos, o Evangelho é conhecimento top, moderno. Não tem nada mais moderno, interessante, que nós podemos acessar na Terra, nada de conhecimento científico, filosófico, moral, que não seja o Evangelho de Jesus. E ele veio trazer, ele veio compartilhar, ele veio estar entre nós. E o que será que nos une? A possibilidade de nós também, como ele, aprender e desenvolver as nossas potencialidades anímicas, o amor. E entre essas virtudes, essas potencialidades, nós temos uma que nós vamos nos ater hoje, que é o que? A autonomia de voo. Nós estamos de forma incipiente, nós estamos de forma gradativa, entrando em contato com esses esclarecimentos que é a doutrina de Jesus, para que a gente um dia ame, inclusive os inimigos, ou seja, não os tenha. Agora, essa autonomia nos liberta. E a doutrina veio nos trazer ensinamentos libertadores, que trazem para nós, os espíritos, criaturas inteligentes, com muitas dificuldades de entendimento das leis morais,
mas também com a possibilidade de ter em germe latência aquilo que por um gatilho, por influência, por incentivo, pela fala, pelo exemplo, nós somos capazes de pensar, raciocinar e desenvolver. Quantos de nós hoje estamos presos, acorrentados, ou seja, por medicamentos, por crenças, por ideias, por pessoas que não nos deixam livres para pensar e raciocinar? Por que Jesus era tão perigoso naquela época e ainda hoje muitos dos espíritos não querem o progresso e entendimento a respeito de Jesus? Porque Jesus é perigoso. E por que ele é perigoso? Porque ele faz pensar. E só pensa quem tem autonomia, quem usa o seu livre-arbítrio para fazer melhores escolhas. Quem diz, por que eu tenho que seguir desse jeito? Por que essa pessoa tem que determinar e conduzir a minha vida? Por que eu não posso ser quem eu sou? Por que eu não posso desejar viver e ter um sonho de construção, de edificação interna comigo mesmo e que vai refletir, é claro, junto de mim? Por que eu tenho que ter determinadas crenças, tradições que é o certo fazer? Então, cada vez que a gente questiona, cada vez que a gente vai ganhando autonomia por pensar e raciocinar, nós vamos construindo dentro de nós a possibilidade de escolher cada dia melhor. E tem um frontispício, quer dizer, tem uma meta a atingir e tem uma rota que está junto de nós, que é o Evangelho de Jesus. Uma rota moderna, uma rota de conhecimento libertador e que faz parte temporalmente da nossa vida hoje e que a gente pode seguir. E por que é que isso é tão importante? Essa autonomia de voo, essas escolhas que nós vamos fazer baseados no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus. Porque nós almejamos, nós desejamos a nossa própria felicidade e uma sociedade mais justa, com pessoas, instituições vivendo melhor, onde a igualdade de condições se faça para todos, onde aquele melhor aquinhoado ajuda aquele que tem mais dificuldades, onde nós não tenhamos fronteiras, muros que nos separem, línguas que nos separem. Então esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E nós precisamos ter autonomia de voo embasado no Evangelho, sim, tendo Jesus como exemplo máximo, que desafiava aqueles que, através da hipocrisia, tentavam prender, cercear o direito de ser livre, de ter autonomia. E Jesus questionava, com amor e respeito, mas questionava. E hoje a doutrina nos ensina que estarmos reencarnados ou desencarnados pouco importa. E isso é um desafio grande de entendimento que a doutrina nos trouxe e que muitos de nós ainda não compreendem. Por que eu tenho que viver bem hoje, aqui, agora, reencarnada ou reencarnados? Por que é que eu tenho que criar possibilidades dentro de mim de desenvolvimento de virtudes? Por que é que essa autonomia é tão importante para mim seguir em frente e de morar? Por quê? Porque quando eu me preparo, quando eu me melhoro, quando eu me potencializo como ser humano, como filho de Deus, com virtudes se desenvolvendo, o que acontece? Eu vou desencarnar, graças a Deus. E aí é que entra o que a doutrina vem nos ensinando, que é extremamente importante a gente assimilar. Nós vivemos melhor aqui, nós fizemos melhores escolhas, nós passamos pelas dificuldades porque sabemos que pela lei de causa e efeito, plantio é livre, mas a colheita tem que ser feita.
E aí a gente vai vivendo os nossos desafios, nos tornando uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu vou desencarnar. E aí é que entra uma possibilidade de entendimento que a doutrina trouxe para nós, que é diferencial. Ou seja, eu não quero ser um bom cidadão aqui, eu não quero cuidar do lixo dentro da minha casa, eu não quero cuidar das árvores, das florestas, eu não quero viver em harmonia com a natureza, eu não quero ser copartícipe de ideais de libertação, de ajuda, que possam fazer com que o ser humano seja melhor. Eu não quero aprender a desenvolver tecnologia para colocar à disposição da vida. Pois muito bem, tudo isso que é conquista nossa individual e que se transforma num coletivo melhor, quando eu desencarnar, eu vou parar de pensar em céu como nosso lar ou de inferno como umbral. Porque ir para o umbral é uma maravilha. Tudo que acontece de bom está no umbral. Meu Deus! O umbral já começa aqui. E a contraparte espiritual para onde nós vamos não é longe, é perto. É uma cidade, uma colônia. E essa cidade, essa colônia pode ser muito simples, quanto pode ser muito desenvolvida. Nosso lar é o exemplo que a gente mais conhece, mas tem muitas cidades no além. Inclusive, aqui, agora onde nós estamos, já começa a contraparte espiritual dessa região. Ou será que os que morrem aqui vão lá para o nosso lar? Ou para qualquer outra colônia maior? Não. Nós já vamos para a cidade mais próxima de nós. E por que é que é tão importante aqui aprender a ser um bom cidadão? De Biguaçu, do Estreito, de Florianópolis, de Barreiros. Por quê? Porque eu vou ser um bom cidadão da contraparte espiritual da cidade onde eu moro. Lá eu vou ser um cidadão que vai aprender a se desapegar de marido, de filho, de casa e de tudo. Por quê? Porque vai se mudar para uma outra cidade. E lá vai continuar se desenvolvendo como ser. Por quê? Porque o que ele pensar e fazer vai fazer uma diferença imensa na cidade onde ele está, na rua onde ele está morando, no hospital onde ele vai ficar por um tempo, no emprego que deram para ele, no curso que estão lhe deixando fazer por merecimento, pelo esforço que ele tanto pediu, dando prosseguimento à caminhada e à jornada aqui, hoje, reencarnado. Então, a cidade para onde a gente vai, ela é boa, limpa, arborizada, com comando, e um comando distinto, cada vez melhor, baseado no amor, na sabedoria, à medida que as pessoas que lá moram também se desenvolvam, cresçam e evoluam. E nós podemos mudar de cidade, mudar de dimensão, podemos, conforme a nossa necessidade. As pessoas se visitam, entrecruzam para o aprendizado. Uma dimensão mais alta faz com que alguns seres se materializem numa outra mais baixa, vamos usar essa terminologia. Sim, para quê? Para dar o seu contributo, a sua inteligência, as suas experiências, o que eles sabem melhor. Então, hoje, nós como espíritas, temos um compromisso em ser cidadão do universo. Onde nós estejamos, a liberdade de voo para cultivar o quê? O ensino, o aprendizado, o desenvolvimento, a reciclagem. Por que a vida na Terra é tão difícil? Por que a gente luta tanto? É tão belicoso? Por que parece que, embora tecnologicamente a gente avançou, moralmente a gente quase não consegue? Por quê? Porque um bate e volta. Reencarna e desencarna. Reencarna e desencarna é repetado. A maioria desencarna e não sabe que desencarnou. É atraído pelo fluido vital
que é aquele quentinho daquele corpo reencarnado, fica por aqui mesmo, não chega a abrir os olhos, despertar quando não dorme, porque ele disseram que vai dormir até o juízo final. E aí o que acontece depois? Reencarna. Da mesma forma que foi, tão hebetado quanto. E aqui não há transformação, porque não trouxe subsídios no inconsciente. Não trouxe material para aqui fazer uma vida com preceitos e conceitos modificados e melhores. Olha a nossa responsabilidade. O que temos contigo, Jesus de Nazaré? A responsabilidade de viver bem, com prazer e alegria, onde nós estivermos. Porque o local que nós estivermos, não nos colocaram lá. Nós nos localizamos. Porque a lei da gravidade funciona aqui para onde eu vou. Ou seja, eu não vou mais longe porque o meu corpo perispiritual tem densidade que não permite. Nem a minha mente, nem o meu coração vai querer ir, porque eu não vou saber nem respirar direito lá. Então, para onde eu vou é o necessário para mim. Eu me localizei lá. E eu quero ser um bom cidadão, sim. Eu quero trabalhar, eu quero estudar. Porque quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai fazer uma reciclagem. Repensar, reavaliar onde a gente não deu conta. E a gente quer se aperfeiçoar. Então, se eu não fui bom médico, eu posso ir para uma escola de médicos, sim. Se eu não fui bom pai ou boa mãe, eu posso ir para uma escola de pai e de mãe. E eu vou trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Lá tem funcionarismo público, isso está escrito em nosso lar. A governadoria tinha 3.000 trabalhadores. E tudo quanto é cidadezinha na terra, a cidade se forma sempre ao redor de uma igreja. E nosso lar se formou ao redor da governadoria. Ou seja, o governador, que é amado e respeitado. E numa conversa da dona Laura, que era a mãe de Lísias, com o André Luiz, olha o que ela disse para ele. Aqui em nosso lar nós ganhamos dobrado quando a gente cuida das crianças. Recebe crianças nas casas para cuidar, não tem criança na rua. E outra coisa que ela disse, aqui os cidadãos de nosso lar fizeram um pacto de pensar bem, ou seja, a vibração para manter a paz da colônia. Olha a importância do cidadão, da cidade onde ele mora. Então, cada vez que a gente vai, a gente se recicla, a gente aprende, a gente se desprende, a gente vai e estagia fazendo um trabalho, recebe de acordo com a colônia, com a cidade para onde a gente vai. Normalmente é um trabalho espiritual já próximo da cidade onde a gente mora. E lá a gente aprende. Por que é tão importante? Porque tudo que eu adquiri de conhecimento, de processo de espiritualização, desenvolvimento de virtudes, eu vou trazer arquivado no meu inconsciente. E quando os gatilhos da terra chegam, pai, mãe educando, processo de evangelização, escola, universidade, namorado, namorada, a orientação sexual pouco importa, a família que se forma pouco importa, é o homem de bem, como o Jean leu, é que é importante. Aí o que acontece? Eu trago subsídios, vivido lá. E aí eu lembro da minha trajetória lá, intuitivamente eu sei que eu tenho uma tarefa a cumprir. E eu sou encaminhado. E eu trago um lastro, um caminho. Então veja como é importante o presente hoje, a nossa vida, a nossa existência. O que a gente lê, o que a gente fala. Por quê? Porque nós vamos acionar, vai estimular o nosso inconsciente. E se a gente já plantou, ele aflora. Se não, o que vai aflorar? Alguém bateu, o carro passou, cortou na frente. O instinto, o estímulo de fora vai nos levar ao que nós temos no inconsciente, que vai aparecer o quê? O homem iratiço, irritado, magoado, triste.
Então, o meio externo está sempre estimulando o nosso inconsciente a nos mostrar o que temos de conquista. Por isso é tão importante essa autonomia, porque foi isso, essa libertação que Jesus veio nos ensinar. Dizer, obra, trabalha, recicla, aprende, coloca o Evangelho como meta, como objetivo. E quando tu desencarnares, seja um cidadão do universo, onde tu estiveres, dá prosseguimento. Nós precisamos, como numa escola, ter o que? Aproveitamento. Que tipo de aproveitamento nós tivemos nas reencarnações nesse bate e volta, encarna e desencarna? Pouca coisa. Por isso as cidades da Terra são um reflexo, sim, da nossa educação, que é o verniz, sim, da tecnologia que temos avançado, mas nós não trouxemos subsídios de trabalho, de desenvolvimento de sentimentos lá nas cidades onde nós estávamos. Cidades que perderam todas as dimensões do planeta, todos os locais do planeta. O mundo espiritual não é dos espíritas, que a gente ainda acha que é. A maioria que desencarna é católico, protestante e evangélico. Nós vamos somar numa sociedade que precisa lá viver em harmonia. Vai ter uma rua mais feia, deserta, que lá vive aquele que não quer o progresso, a transformação, que pode até tentar invadir locais mais salubres, melhores, que querem desenvolvimento. Sim. Então, essa coisa de dizer que nós vamos para um grau é uma maravilha. Não dá para ir para a quinta dimensão. E num grau estão as cidades que nós precisamos morar e melhorar. Melhorar. Porque os colonizadores portugueses é que formaram a colônia Nosso Lar. A gente está dando exemplo do Nosso Lar porque é mais conhecida. Foram eles, os desencarnados portugueses do Brasil, que se esmeraram. Sempre foi uma maravilha? Não. Lá no Nosso Lar escreve que teve um momento em que houve o acionar de baterias, o governador teve que ter pulso firme. Por quê? Porque a cidade estava se formando, se desenvolvendo, e o cidadão da cidade é que faz progredir ou não. Então nós temos que nos libertar, criar autonomia, pensar, analisar, fazer melhores escolhas, hoje, aqui e agora, porque a vida é um eterno continuar de trabalho, de ordem, de disciplina, de amor a ser desenvolvidos. E em vez de a gente se agastar, se irritar, ou se entristecer, ou ficar sonhando com quimeras, a gente se apega àquilo que a gente tem, onde a gente mora, onde a gente está, onde a gente se localizou por vontade própria, e diz, eu vou dar o meu melhor por mim mesmo e para que a vida seja melhor. E criando autonomia, eu vou desencarnar e vou ser um cidadão da vida, do universo. Você na economia do universo, alguém que forte vou trabalhar, ajudar e contribuir para que a vida seja melhor. Então não adianta sonhar com instituições melhores, sonhar com pessoas melhores, como se de repente daqui a pouco começa a reencarnar os bons e graças a Deus os maus vão ser expurgidos daqui e nós vamos ficar aqui só os bons. Não. Vão ficar os que precisam trabalhar muito, porque a gente contaminou o rio, contaminou o mar, a gente continua fazendo, e a gente precisa cuidar e reciclar a nossa mente para fazer diferente e melhor. Então nós espíritas não escolhemos encarnar ou desencarnar, nós escolhemos aprender e estudar, onde nós estivermos. É tão importante esse ensinamento que passa desapercebido, porque a gente está com o umbigo preso na nossa dor, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, sonhando com um mundo melhor, sem saber que o cidadão do universo somos nós, e o mundo melhor somos nós que fazemos, onde nós estejamos. E às vezes vai um familiar antes, a gente vai depois, e a gente se reencontra.
se reencontra pela vida, pelas andanças. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. A gente desencarnar e a gente se encontrar numa cidade com pessoas novas, diferentes, conhecidas, desconhecidas, e dar prosseguimento à nossa própria evolução e transformação, aprendizado, e saber que depois a gente vai retornar para algum lugar, e seja um lugar para a gente onde vai se localizar, que a gente se localiza, a gente vai dar prosseguimento a esse processo de autonomia espiritual para sermos um cidadão do universo. E quando chegou o final do livro Nosso Lar, André Luiz, depois de muito trabalhar, depois de muito sofrer, quando visita a sua família, ele se liberta, é a autonomia de voo que ele ganha. E ele se sente feliz e diz: agora eu sou cidadão de Nosso Lar. Palavras textuais dele. Ou seja, agora eu tenho autonomia, eu me libertei das mazelas, do apego, e eu sou um homem livre para onde eu estiver, eu seja um cidadão daquela cidade, daquele país, daquela vida, daquela existência, no meio daquelas pessoas. E quando muda, quando recicla, e quando a gente aprende a viver e olhar para o lado e não escolher só aquele cadinho de gente que a gente já conhece, já ama, já sabe, a gente se liberta. E a gente constrói mais, e a gente ama mais, e a gente faz mais. Então, que nós possamos fazer a pergunta: o que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? A possibilidade dessa autonomia, de ver gente diferente, especial, e aprender com elas. Isso é uma bênção, isso é uma libertação. E encarnar e desencarnar é só um momento especial da nossa vida, de mudança momentânea necessária ao nosso aprimoramento. Eu já me planejei para pedir emprego. Desencarnar e para contar a parte espiritual, provavelmente perto de Biguaçu, e dizer, chega lá, pedir um empreguinho, dobrar roupa, dar uma varridinha. Se tiver um cursinho à noite, quero fazer também. Por quê? Se eu já estou fazendo aqui, porque eu não posso fazer lá? Coisa grande não posso fazer, mas coisa pequena posso. E aqui de emprego mesmo. É dizer, estou despertando aqui e agora aqui eu quero continuar. Eu quero ter aproveitamento para quando eu voltar, eu leve subsídios para dar prosseguimento à minha caminhada evolutiva. Isso é autonomia de voo.